Fala galera, sejam bem-vindos à Flageral TV. Saiu agora uma notícia atualizando a situação do Almada, já eu passo para vocês, também em relação ao Luiz Henrique, falando sobre a nossa base. Vou explanar aqui a minha opinião sobre esse torneio organizado pela CBF, a Copa do Brasil Sub-15, e já adianto para vocês que o Flamengo chegou até a semifinal, acabou tendo um revés aí contra o Palmeiras e disputamos a terceira colocação. Já eu passo um resumo dessas partidas. Em relação ao nosso Sub-17, no meio da semana temos um confronto contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e estamos jogando o Carioca Sub-20, né? Sem transmissão fica difícil da nação rubro-negra ter noção de quais torneios a base está disputando. Essas e outras vocês encontram na Flageral TV. Peço o like de vocês e agora vamos para as notícias. Isso aqui é Flamengo! Vamos lá, rapaziada, saiu agora essa notícia sobre o Thiago Almada. Eu nem ia fazer vídeo hoje, mas como tivemos atualização sobre essa situação do Thiago Almada, a gente vem trazer para vocês aqui. Todo mundo sabe que o Thiago Almada é o plano A da diretoria do Flamengo. Só que o Meia ainda não deu a resposta para o Flamengo, ele já tem um contrato na mão e segundo a jornalista do Coluna do Fla, Natália Coelho, a situação é a seguinte, pelo que ela apurou agora há pouco. O José Botto passou o fim de semana inteiro, né, tratando desses detalhes em relação à chegada do Thiago Almada. Né. A princípio, a diretoria do Flamengo aguarda até a data dessa segunda-feira para ter uma resposta em definitivo sobre o jogador. E, a princípio, as notícias que estão vindo lá da Argentina, de que o River Plate aumentou a proposta, isso não condiz com a realidade. O River Plate ele está na expectativa de um insucesso das negociações do Flamengo com o Thiago Almada para, assim, voltar para esse cenário de negociação. Porque a gente sabe que a vontade do jogador, a princípio, é voltar para a Argentina, até mesmo pela situação de segurança, né? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que é meio complicado. Mas a proposta do Flamengo é muito melhor do que qualquer outra proposta que recebeu o Atlético de Madrid, que sim, já deu o ok para o Flamengo fechar com o atleta. Então a gente fica nessa dependência aí do jogador dar essa resposta. Em paralelo a essas negociações, segundo a jornalista, o Flamengo mantém aquele plano B ativo, que é o Luiz Henrique. Mesmo sendo um plano B, eu não entendo direito, porque é um jogador de uma posição totalmente diferente, mas são dois grandes nomes, ok? Mas o Luiz Henrique não chegaria para ocupar o lugar ali do Arrascaeta, quando o Arrascaeta não estivesse em campo, e essa é a função que, a princípio, o Flamengo colocará para o Thiago Almada. É um jogador que pode jogar como titular, mas quando o uruguaio não puder jogar, ele entra nessa função de camisa 10 do Flamengo. Baita de um jogador, né? Thiago Almada cairia realmente como uma luva, mas a gente tem que aguardar, porque proposta da Europa, galera, com certeza não virá. Se ela tivesse que vir, ela já estaria na mão ali da staff do jogador. Então, a gente fica nessa expectativa, tá? O prazo, a princípio, é até essa segunda-feira, mas a gente sabe como funciona o futebol, né? Se tiver que estender um pouquinho, mas não podemos estender tanto, porque sexta-feira agora termina o prazo de inscrição para a Libertadores. E precisamos de um time na ponta dos cascos contra o Cruzeiro. E isso aí que tem incomodado também a diretoria do Flamengo, né? O que a gente imagina, né? O que o José Botto quer. E sinceramente, galera, por falar em José Botto, até agora ele não mostrou pro que veio, né? Um cara que chegou pro lugar do Marcos Braz, mas tem muito torcedor com saudade das negociações, do gelo no sangue do Marcos Braz, porque para fazer contratações igual o José Botto tá fazendo no Flamengo, né? Ah, mas trouxe o Lucas Paquetá, mas trouxe outros jogadores. Galera, trouxe por um preço bem alto. Para pagar 40 milhões, 50 milhões de euros no jogador, eu mesmo consigo fazer a contratação, porque são valores astronômicos. Não existe aquela negociação para baixar os valores, para que o Flamengo saia naquele custo-benefício que a gente tinha com a outra diretoria. Mas o que a gente tem para o almoço é isso, o José Botto como diretor de futebol e o BAP como presidente. Vamos abraçar e vamos ver até onde vai essa estadia aí do José Botto aqui no Ninho do Urubu. Porque, ao meu ver, ele não se mostrou aquele competente, queria trazer jogadores mais baratos, né, através do scout. Vamos aguardar, né, porque ainda tem até o final do ano. A princípio ele fica até o final desse ano, até o final do ano que vem. Mas é isso em relação ao José Botto. Desculpa explanar minha opinião sobre ele, mas é isso que eu estou pensando sobre o nosso atual diretor de futebol. Em relação ao Luiz Henrique, existe sim uma expectativa, apesar de estar mais distante.
Porque o Zenit, ele quer o Plata, quer o Everton Araújo. Galera, eu não negociaria nenhum dos dois jogadores, oferecia um dinheiro, poderia até botar o Carrascal aí no meio disso, mas pra gente tirar um dos melhores jogadores da Copa do Mundo em relação às seleções sul-americanas, que foi o Plata, eu não envolveria uma negociação. E o Everton Araújo, rapaziada, a gente corre o risco de perder o Pulgar, e aí a gente vai ficar sem o Pulgar, sem o Everton Araújo, como eu já venho falando há muito tempo pra vocês. Everton Araújo tem muita lenha pra queimar, mas muita lenha pra queimar, e o Pulgar já tá com uma idade mais avançada, então eu tentaria permanecer ao máximo de tempo possível com o Everton Araújo, ofereceria ali um novo contrato, uma valorização salarial para manter um volante que já deu certo, né? Já deu certo, é um cara que está encaixado no esquema do Flamengo. Então, em relação ao mercado da bola, é isso, tá? Queria muito que vocês colocassem, né, a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. Se vale a pena ainda a gente ficar insistindo no Almada, mesmo o jogador, a princípio, tendo uma dificuldade grande em assinar o contrato, mesmo tendo um contrato bem valorizado em relação à parte financeira, tanto para o Atlético de Madrid quanto para o jogador. Sua opinião é importante também sobre uma possível saída aí do Everton Araújo. Nem boto o Pulgar nisso aí, porque o Pulgar já está negociando com a diretoria rubro-negra. Mas em relação ao Everton Araújo, moleque novo, moleque que tem um potencial gigantesco e, a princípio, está na mira do Ancelotti para a próxima convocação da seleção brasileira. É isso sobre o mercado da bola. Se vocês quiserem deixar a opinião, não esqueçam de colocar lá aqui embaixo do vídeo. Rapaziada, uma curtinha aqui pra gente falar sobre a Copa do Brasil Sub-15, que a gente disputou lá na Granja Comari. Foi o primeiro torneio desse formato, organizado pela CBF. Show de bola, né? O gramado lá da Granja Comari, excelente, tendo até invasão de arara no meio do jogo. Mas, em relação ao desempenho dentro de campo, o time Sub-15 ele caiu muito de produção se a gente comparar com dezembro desse ano mesmo, que enfrentamos o Palmeiras, vencemos muito bem o Palmeiras e dessa vez enfrentamos o time de São Paulo na semifinal e tomamos um vareio. A verdade foi essa, né? O Palmeiras foi muito superior ao time do Flamengo, então, assim como o Sub-17, Sub-20, o Sub-15 deu uma caída em relação àquele time que a gente conseguiu ver no ano passado, né? Algumas vezes, porque conforme eu digo para vocês, a gente tem que minerar as transmissões da base, porque a Flamengo TV, ela virou as costas para a base e nem o Sub-20 eles estão transmitindo. Então, os jogos que a gente pôde ver nessa temporada foi um Sub-20 mais fraco do que no final do ano passado. E aí a gente caiu para disputar a terceira colocação contra o Ceará. Realmente, rapaziada, o Flamengo foi muito superior ao Ceará. Mas é aquilo, não adianta ser superior, ter uma posse de bola maior e não conseguir concluir corretamente ao gol. Tivemos várias oportunidades, o goleiro do Ceará mandou muito bem, fechou o gol quando precisou. E o Ceará teve 4 chutes ao gol durante a partida inteira praticamente e conseguiu converter 2 vezes para dentro do gol. Então a gente precisa melhorar a nossa pontaria e precisamos cobrar também, né? O Alfredo, que é o cara responsável pela base, que ocupou o lugar de uma lenda, que é o Noval. O Noval saiu no ano passado e o Alfredo até agora, ele fez diversas contratações, investiu bastante, mas essas contratações ainda não se converteram para resultados dentro de campo, né? Tanto no Sub-20 quanto no Sub-17, a diretoria do Flamengo está com uma filosofia de contratar jogadores que já estão até mesmo jogando no time profissional dos seus respectivos ex-clubes, né? Eles vêm para o Flamengo, como foi o caso do Josmar. Josmar foi uma dessas peças que sim, está dando muito certo, né? Artilheiro do Sub-20 do Flamengo. E eu daria uma chance, pelo menos para treinar com jogadores no time profissional, porque é um cara que faz gol com o pé, faz gol de cabeça também, dos dois jeitos ali com muita qualidade, sabe se colocar no campo, sabe conseguir uma vantagem em relação ao zagueiro, se tiver jogadores como o Jorginho ao lado, como a Arrascaeta, como o Lucas Paquetá, como o Bruno Henrique. Então, se mesclar um pouquinho a base com o time profissional, dá liga, porque são jogadores de qualidade muito maior do que os colegas dele, não desmerecendo o time Sub-20 nem Sub-17, mas você comparar um time Sub-20 com o time profissional do Flamengo, a distância é abissal. E quando você joga com jogadores de alta qualidade ao seu lado, a tendência é de você crescer de nível, como a gente viu lá na intertemporada rubro-negra, onde o Johnny se destacou bastante, onde o Lohan se destacou bastante, está conseguindo até oportunidades aí no time profissional do Flamengo, entre outras peças, como o Daniel Thuram, como o próprio Joshua, que apesar de ser muito novo, pelo toque na bola dele, a gente já vê que é um jogador diferenciado. Então, é isso sobre a nossa base, né? Não conseguimos um êxito na Copa do Brasil Sub-15, me amarrei, achei bastante interessante, né, a CBF começar a
colocar torneios oficiais para as categorias de base, porque pelo menos nesses torneios a gente não depende da Flamengo TV para poder conferir os jogos, e a gente consegue conferir aí na CBF TV, né? Ou em relação a outros torneios, como o Campeonato Carioca. A gente está jogando o Campeonato Carioca Sub-20, vocês sabiam disso? Então, não temos transmissões, fica até meio difícil da nação rubro-negra conseguir distinguir, né, qual torneio que a base está jogando. Mas atualmente estamos jogando o Campeonato Carioca Sub-20. O próximo desafio é Portuguesa versus Flamengo, no próximo sábado. E no meio da semana a gente vai enfrentar, se eu não me engano, o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Então vamos ficar ligadinhos, tá? Porque a nossa base continua jogando, apesar das não transmissões dessa categoria. Eu fico imaginando ser jogador do Flamengo da base, né? Às vezes o que o moleque pensa? Cara, não é possível que o Flamengo queira me esconder, né? Porque o que o Boto fala, não, para poupar os jogadores. Mas galera, como poupar o jogador? Não pode transmitir? Não existe isso, porque a Botafogo TV, a Flu TV, a Vasco TV, a CBF TV, o Sport TV, todo mundo transmite os jogos da base, né? A Liga TV transmitiu agora o Sub-16, então, para mim é uma economia que o Flamengo tá fazendo em relação à parte financeira sobre as transmissões. Na minha opinião é isso, e não querendo poupar o jogador de cobranças, porque não existe isso, rapaziada. A cobrança tem que vir mesmo, vestir o vermelho e preto. O jogador desde a base já aprende que o Flamengo é uma pressão maior, e quando ele sobe pro profissional não sente tanto. Agora, Flamengo TV querendo esconder, né? A diretoria do Flamengo, na verdade, querendo esconder os nossos jogadores, eu não sei se é para esconder um mau trabalho ou se é para poupar em relação à parte financeira. O que chegou de informação para mim é que é para poupar na parte financeira em relação às transmissões. Desculpa me estender um pouco, mas quando eu falo de base, eu acabo falando mais do que o necessário. E aí, conforme para complementar ali o meu pensamento, o que o jogador pensa da base? Fala, cara, o Flamengo quer me esconder, eu jogo, eu me destaco e eu não consigo ver nem meus próprios lances. Isso é algo pra gente refletir, e a sua opinião é sempre, rapaziada, sempre muito bem-vinda aqui na Fla Geral. Muito obrigado pela audiência de vocês, que vocês tenham aí um domingo abençoado.